Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel para mais uma análise de artigo em conjunto com o Caio Loureiro. Dessa vez, a gente vai analisar esse estudo aqui, que analisou os efeitos de 3 tipos de dietas diferentes, uma com restrição energética contínua, outra com restrição energética no mesmo tanto, só que realizando períodos alternados de jejum, e uma terceira dieta, um terceiro braço do estudo, que os caras não fizeram restrição energética, mas só fizeram os dias alternados de jejum. Então, a gente consegue ver meio que os efeitos, a gente consegue relacionar os efeitos comparar os efeitos de uma restrição energética feita de forma contínua com uma restrição energética feita em dias alternados de jejum, por exemplo, um dia que o cara jejum completo, é o tal do alternate day fasting, né, que chamam de o cara ele não consome nada, durante um dia inteiro. E a gente consegue fazer essa comparação nesse tipo de estudo. É um estudo que não foi numa câmara metabólica, né, não foi extremamente controlado, tem uma duração pequena de 3 semanas, mas tem uns resultados interessantes para a gente poder discutir e consistentes. Então, eu queria passar a palavra para o Caio, para ele se apresentar, e aí você aproveita, Caio, e dá uma sintetizada aí no estudo, nos resultados principais do estudo, e depois a gente já parte para o desenho experimental, para o desenho do estudo, e já vai mostrando resultado por resultado, análise estatística e tudo mais. É isso. Tranquilo. Fala aí, rapaziada, de novo. Eu e o Gabriel aqui analisando mais um artigo. Então, vou complementar um pouco do que o Gabriel disse sobre o desenho do estudo, né? Inicialmente, os participantes eles foram admitidos, né, para o laboratório, né? Eles passaram pelos critérios de inclusão e desde o começo do estudo você tinha, na verdade, inicialmente 42 participantes, né? Antes da randomização. E esses participantes, basicamente, eles foram acompanhados durante 4 semanas pelos pesquisadores, e você teve, durante esse período, né, um dropout de mais ou menos, né, uma desistência de mais ou menos 6 participantes. 6 participantes, Na verdade, foram 5 participantes durante esse período, e um sim. participante foi após a randomização, né? Então, durante essas primeiras 4 semanas, o que eles fizeram foi eles foram para o laboratório, eles mediram por calorimetria indireta a taxa metabólica basal desses indivíduos, e eles prescreveram uma dieta para manutenção do peso, né? Então, os caras continuavam a vida normal nele durante essas 4 semanas antes de começar o estudo, para verificar se eles iam ficar no peso estável, e com base nesses dados, eles iriam programar, né, a intervenção da perda de peso, que foi como o Gabriel disse, né? Foram 3 grupos: o grupo que fez jejum em dias alternados com restrição calórica, o grupo que só fez a restrição calórica, e o grupo do jejum em dias alternados. Daí eles fizeram eles prescreveram a dieta do grupo de jejum em dias alternados de 200% da ingestão calórica total, né? Porque esses caras não consumiam um dia, no outro eles tinham que compensar, né? Eles não eram um grupo que ficava em restrição calórica. O grupo da restrição dietética, né, contínua, ele consumia 75% da ingestão energética, ou seja, ele tinha um déficit de 25% por dia. E o grupo do jejum em dias alternados, ele tinha um dia inteiro de jejum, e no dia seguinte ele consumia 150%, não 200%. 150 porque eles tinham que fazer o déficit calórico, né? A ideia foi justamente equalizar o déficit calórico entre o grupo que fez a restrição energética contínua do grupo que fez a restrição energética em dias alternados. Então, só para complementar aqui, né, Caio? Então, vamos lá. Tem um grupo, que é o grupo que fez só a restrição energética, e esse grupo, ele tem 25% de restrição energética, tá? O outro grupo, esse grupo tem 12 participantes. O outro grupo, que também tem 12 participantes, ele fez restrição energética com essa questão dos dias alternados de jejum. Então, um dia, o dia que o cara fazia jejum, na verdade, ele tinha 100% de restrição energética. Ele não consumia nada.
no dia que ele consumia, que ele estava consumindo, ele tinha que compensar, ele tinha que consumir 150% das suas necessidades, para justamente compensar os 25% de cada um dos 2 dias do outro grupo, tá? Então, assim, o jejum, esse jejum que está sendo realizado em dias alternados, o cara fica um dia inteiro sem comer nada, e no outro dia ele compensa pro que ele deveria fazer de restrição naquele dia e para o que ele deveria ter feito de restrição no dia anterior, tá? E um terceiro braço do estudo, que, na verdade, não consome nada um dia, e no outro dia ele consome o que ele deveria ter consumido naquele dia, mais o que ele deveria ter consumido no outro dia. Por isso que tem essa questão dos 200%, que Isso, é o dobro, né? Ele consome um dia, ele não consome nada, e no outro dia ele consome 200% das necessidades dele, porque ele precisa consumir o dobro das calorias, porque num dia ele não comeu nada, que é o grupo que não faz restrição energética, tá? Então, o exato. saldo no final é que são 2 grupos com 25% de restrição energética e um grupo com nada de restrição energética, tá? Isso. E só complementando, né? Então eles fizeram 4 semanas de monitoramento e depois o trial, né? A intervenção durou 3 semanas. E durante essas 3 semanas eles fizeram o controle da ingestão alimentar por diários alimentares, né? Como o estudo ele não era em laboratório, não era em câmara metabólica, né? Os participantes eles continuavam vivendo normalmente e reportavam tanto pelo diário alimentar, quanto também eles se pesavam frequentemente, né? Os participantes, os pesquisadores ofereceram uma balança para os participantes, né? Além disso, esses participantes eles tinham um acelerômetro, né? Para quantificar a atividade física deles. Então foi outro fator que eles utilizaram para avaliar, né, os desfechos do estudo. E já entrando um pouco na questão dos desfechos, né? Eles fizeram exame de sangue, eles fizeram um exame de urina também, né? E também fizeram uma biópsia do tecido adiposo, onde eles verificaram alguns genes, mas os principais desfechos, né? Foram com relação à mudança, né, do gasto calórico e a mudança da composição corporal. A gente vê que eles mensuraram tanto o gasto energético total, quanto o gasto energético por atividade física, o gasto energético em repouso, né, que eles utilizaram a calorimetria indireta, e o que sobra seria, na verdade, o efeito térmico do alimento. Além disso, a composição corporal foi mensurada por DEXA, e eles avaliaram essa questão, né, em ambos os grupos. Se a gente tivesse que resumir, aí você vai me complementando aqui, né, Caio? Aqui está a questão dos genes, né, o resultado para os genes. A gente vê aqui que não tem quase nada de alteração em gene nenhum, né? A gente dá uma passada rápida nos gráficos do estudo só para a galera ver realmente como é que é, né, quais foram os resultados, para a gente poder, enfim, resumir isso aqui, né, logo de primeira. A gente tem esses desfechos aqui, como você bem mencionou, que são, né, desfechos parâmetros bioquímicos. A gente vai entrar neles aqui mais em detalhes: glicose, insulina, HOME-R, glicerol, triglicerídeos e tudo mais. E esses desfechos aqui, né, de atividade física, né, termogênese relacionada à atividade física, o NEAT, que é o atividade física, termogênese não relacionada à atividade física, consumo de... Eles acompanharam a dieta desses indivíduos e a perda de peso, né, os desfechos de perda de peso. Então, se a gente tivesse que resumir os resultados desse estudo, voltando aqui para o abstract, se a gente tivesse que resumir os resultados desse estudo aqui, seria, você vai me complementando, Caio, que a gente tem no grupo que faz uma restrição energética contínua, ou seja, aquele grupo que faz 25% religiosamente todo dia, 25% a menos das calorias do que ele deveria consumir, ele tem maior perda de gordura, tá? E maior perda de peso, de uma forma geral. Só que
essa diferença não é tão grande, apesar de ser estatisticamente significativa, em relação ao grupo que faz, por exemplo, essa restrição energética em conjunto com o jejum, compensando no dia do jejum, né, com a restrição energética, contando a restrição energética em conjunto. O grupo que faz jejum e restrição energética, ele é o que mais perde massa muscular. Ele também perde bastante gordura, mas ele também perde bastante massa muscular. Muito mais do que a galera que faz a restrição energética de forma contínua. E a galera que não faz nada, na verdade, que só faz o jejum e não faz a restrição energética, que é o terceiro braço do estudo, que compensa, né, no segundo dia, que são dias alternados, né, todos os braços do estudo são dias alternados, que a galera que compensa, no segundo dia consome o dobro do que deveria consumir para compensar as calorias, porque no dia anterior não comeu nada, fez jejum. Essa galera daqui, eles não têm perda de peso, nem de gordura, nem de nada assim a nível relevante, tá? Porque no fundo eles estão compensando as calorias depois, tá? A gente tem essa questão do resultado, essa questão do resultado aqui, deixa eu ir lá no gráfico. Essa questão do resultado aqui, aqui a gente tem os 3 grupos, tá? Aqui é o grupo restrição, que só fez a restrição. Aqui é o grupo que fez restrição mais jejum. E aqui é o grupo que só fez o jejum, tá? Você vê aqui que a galera que só fez o jejum não tem, até teve uma perda, mas foi bem pequena, em média, né? Claro que tem indivíduos que vão ganhar e vão perder, mas na média foi uma perda relativamente pequena. Agora, a galera que faz a restrição energética, que são esses 2 caras aqui, quem faz jejum acaba perdendo. Deixa eu chegar mais próximo aqui com o meu aqui. Quem faz a restrição energética com o jejum acaba perdendo mais massa muscular e menos peso, e acaba perdendo menos peso do que a galera que faz a restrição energética de forma contínua. Isso pode ser porque, na verdade, se a gente for ver aqui a tabela de baixo, essa galera aqui do grupo que fez restrição energética com jejum, vamos chamar de grupo 2, tá? O grupo 2, ele tem uma diminuição do nível de atividade física, tanto do nível de atividade, a termogênese relacionada à atividade física, quanto a termogênese não relacionada à atividade física, que seria o NEAT, né? Tá correto, Caio? Isso, exato. Né, porque como eles usaram o acelerômetro, eles avaliaram tanto a atividade física de alta intensidade, moderada e baixa, né? Quando a gente fala do NEAT, geralmente a gente está falando da atividade física de moderada a baixa. E o que o estudo encontrou foi justamente que a maior parte das diferenças do gasto energético com atividade física foi nessas intensidades, né? De moderada a baixa, representando o NEAT. Uma coisa que eu acho legal só de comentar, Gabriel, é que assim, realmente o grupo que consumiu o jejum, realmente o grupo que consumiu o jejum em dias alternados teve uma menor perda de peso, porém, se a gente vê na tabela 1, dá uma descida na tabela 1 só para mostrar um pouco melhor. Essa diferença não é tão grande, né? Porque a diferença, na verdade, não foi estatisticamente significativa, né, em relação ao peso. O que os resultados mostram, de fato, assim, se a gente for pensar na significância estatística... não é realmente aqui, né? 0,46. A mudança de peso, ela não foi tão diferente entre os grupos, só que você encontrou meio que uma eficiência maior, né, nessa perda de peso, porque ele teve uma maior perda de gordura, né, no grupo que fez a restrição calórica em dias alternados. E a questão da massa livre de gordura, ela realmente... o pessoal que consumiu a dieta em dias alternados, né, restrição calórica, eles perderam mais massa livre de gordura, mas também não foi estatisticamente significativo. O que também pode ter sido por conta do N pequeno, né? A gente vê, se a gente for pegar em termos absolutos, a gente vê uma diferença de 0,7
quilos de massa livre de gordura entre os grupos. Então, de repente, se o estudo tivesse um poder estatístico maior, a gente conseguiria ver até uma significância estatística. Sim, Correto? sim. Eu acho que na massa de gordura, realmente, teve uma diferença do grupo aqui, o P, comparando 75, que é restrição energética contínua, com a restrição energética intermitente, que é o jejum e depois tu compensa, 150. Aqui eu acho que tem realmente uma diferença significativa, sim. Sim. Aqui os caras perderam em média 0,74 de massa gordurosa, e no grupo que fez de forma contínua, eles perderam mais do que o dobro, né? Aqui. Claro que também a gente tem uma margem de erro em cima dessa medida, né? Mas é claro que tem todas as limitações do DEXA, né, Caio? Se você quiser comentar um pouquinho as limitações do DEXA. Você até citou um dado interessante falando sobre eles terem meio que corrigido algo em relação à hidratação, né, que pode afetar os resultados. Comenta um pouco sobre isso. A gente, quando tem a mensuração do DEXA, um fator que pode alterar bastante, né, nessa mensuração da composição corporal é o estado de hidratação. Nesse estudo, os pesquisadores detalham muito bem como é que eles fizeram esse protocolo do DEXA. Inclusive, eles fizeram uma análise de urina em todos os participantes antes de medir com o DEXA, para eles terem certeza que a hidratação não iria atrapalhar, né, nessa aferição da composição corporal, o que traz para a gente uma maior confiança, né, nessa medida do DEXA. E só para comentar também, o DEXA é interessante porque ele consegue ver a massa gorda visceral. Isso é interessante. E eles, no caso, eles não viram diferença entre os grupos. Mas só comentando uma aplicabilidade bem interessante do DEXA. O DEXA ele foi mais confiável, vamos dizer assim, né, do que o normal. Isso. É isso, porque os pesquisadores detalharam bem o procedimento. Então a gente tem que, apesar de essa diferença aqui, ela ser estatisticamente significativa para a perda de gordura, por exemplo, vamos voltar no gráfico, que ela é, né? Ela é estatisticamente significativa. Se a gente comparar fat mass, né? A perda de fat mass do grupo restrição energética intermitente com restrição energética contínua, ambas uma restrição energética isocalórica, né? Enfim, da mesma quantidade, da mesma magnitude. Apesar de ser significativo, a gente vê aqui que né? Parece ser grande por causa do gráfico de barras aqui, que ele preenche até a média do grupo. Esse gráfico ele preenche até a média do grupo. Parece ser grande, mas na verdade aqui os caras perderam em 3 semanas, né? Os caras perderam quase 2 quilos assim, de massa gordurosa. Isso até é clinicamente interessante, né? Pensando perdão, 4 semanas, né? Isso até é clinicamente interessante. Mas quando a gente quando a gente vai comparar com o grupo que fez isso de forma intermitente, ou seja, com o jejum e no outro dia compensando, mas não compensando totalmente, que é o 200%, compensando só 50% a mais, para ter um déficit total de 25% em cada dia, um déficit total de 50%, perdão, a gente vê aqui que é quase a metade, né? A galera que fez o jejum e a restrição energética tem também aqui mais ou menos perde quase 1 quilo de gordura. Então, tipo, a diferença entre essas duas, ela é estatisticamente significativa, mas é de 1 quilo de gordura, tá? Ali, levando em conta também o errinho do DEXA, né? Apesar do DEXA ser mais confiável, levando em conta esse errinho do DEXA. A questão maior aqui, realmente, é essa questão da massa livre de gordura, do jejum, que preocupa um pouco mais. Concorda comigo, Caio? Sim, sim, com certeza. Mas aí também uma coisa que a gente poderia pensar é como que isso se modificaria se fosse um estudo um pouco mais longo, né? Claro, a gente está falando bastante dos resultados desse estudo, esse é o intuito, né? Só que a gente pode pensar que, por exemplo, 3 semanas num estudo de mais longo prazo, a gente poderia ver alguma diferença, principalmente em relação ao fator da atividade física, né? Eu acho que esse daí seria o principal, porque Sim, é verdade, você me falou, verdade. porque talvez, né, o grupo que fez o jejum em dias alternados, ele pode ter uma certa adaptação, né, a esse jejum e voltar a se movimentar um pouco mais.
ou não também, né? Porque tem pessoa que realmente não se dá bem com o jejum, mas Uhum. é só uma questão interessante assim. E outra questão é que assim, eu acho que os pesquisadores podiam ter trazido os valores dos macronutrientes de forma no estudo mesmo, né? De forma É, um pouco mais aqui, clara, né? porque eles mostram no gráfico, mas eles não dão para a gente os valores exatos. É. Eu e o Gabriel, inclusive, a gente chegou a pegar o Excel para fazer umas contas. O Gabriel acabou fazendo uma conta até fazendo umas análises até mais avançadas. Mas, enfim, basicamente o que a gente encontrou é que no grupo que estava consumindo o jejum em dias alternados, né, com a restrição calórica, ele tinha um consumo de proteína maior do que o grupo que fazia só restrição calórica. E assim, ele teve o consumo de proteína maior e mesmo assim perdeu mais massa livre de gordura. Né? Sim, né? São dados interessantes, né? Pra gente. O consumo de proteína não foi tão maior, né, Caio? Foi um pouquinho maior, né? É, Mas foi, eu acho que tem aqui os dados, né? Eu tenho aqui numa anotação. Aqui. Na restrição contínua, ele vai de 3,15 gramas quilo para 2,39. isso de E carbo. no jejum alternado, ele vai de 3,35 para 2,72 carboidrato. Agora, de proteína, Eu tenho de cabeça, eu o, tenho de cabeça. tu tem de cabeça aqui o de proteína? Fala aí de proteína pra gente. Então, assim, o grupo de restrição contínua, ele no baseline, né, que eram aquelas 4 semanas iniciais, ele tinha um consumo de, em média, 1,2 grama quilo, né? E depois, na intervenção, eles reduziram esse consumo para em torno de 0,98 grama quilo, ou seja, 1 grama quilo mais ou menos. Isso no grupo de restrição contínua. Aqui, perdão, né? Aqui, esses dois quadrados aqui, os dois retângulos. Isso. Uhum. E o grupo de restrição em dias alternados, de jejum em dias alternados, ele teve um consumo no baseline, que é nos 4 meses, de 1,45 grama quilo, e depois Uhum. reduziu para 1,19 grama quilo. Então Ou era um seja, pouquinho maior, né? Uhum. vamos comparar durante a intervenção. O grupo de restrição contínua consumia 0,98 grama quilo, e o de restrição em dias alternados, 1,2 grama quilo. É uma diferença pequena, né? E é aquela questão, esses indivíduos eles não eram treinados. Então, de repente, 1 grama quilo já era o suficiente para manter um balanço proteico positivo, né? Então, talvez possa não ter tido uma diferença tão grande, porém eles eram tinha uma diferença dos macronutrientes e os pesquisadores não trouxeram, né, de forma É, clara isso no tão artigo. rica, né? Não trouxe de forma tão rica. Ainda bem que eles disponibilizam uma tabelona no Excel com todos os resultados do estudo e dá pra gente calcular isso na mão, né, cara? Ainda Pô, e bem. a tabela estava muito organizada, muito bem feita. É, é. Então, isso. Mas é importante frisar, né, que os macronutrientes, eles não diferem de forma, nenhum deles difere de forma assim, apesar de ter essa diferença que o Caio falou, essa diferença não é estatisticamente significativa, né, entre os dois grupos. O grupo, a quantidade de proteína, de lipídio, de carboidrato e de álcool que eles separam aqui, como um quarto componente, não difere de forma estatisticamente significativa entre o grupo restrição energética contínua e o grupo que fez só a restrição energética. O grupo que fez a restrição energética com o jejum, que é o grupo Mas, 2. mas esse gráfico, né? Essas É, informações, é, eu acho que elas são baseadas só em ingestão energética. Né? Então, assim, eu acho que eles não fizeram essa comparação entre os macronutrientes, porque esse gráfico, o que ele está trazendo é ingestão energética, entende? Eu sim. não rodei numa estatística, nem sei fazer isso daí é contigo, mas, mas eu acho que talvez possa ter, entendeu? 1,2 grama quilo, talvez. Inclusive, tinha algumas diferenças de carboidrato e gordura que eram até um pouco maiores que esse valor, mas enfim. Em teoria, a gente vai pegar isso tudo aqui, na verdade, os valores de grama quilo, e multiplicar por um multiplicador comum, né? Todos eles. Eu não sei se vai fazer diferença, mas pode ser que faça sim. Mas vamos pros resultados de avaliação de exame de sangue, né, os marcadores bioquímicos, na realidade. Aqui a gente já falou, né? Já tocou. É uma coisa interessante, né? Desse gráfico aqui. A oxidação de substrato não teve diferença entre os grupos. Então, tipo,
mesmo a galera que ficou mais em jejum, né, que teve dias alternados de jejum, não teve, assim, uma diferença da oxidação desses compostos, né, nem proteína, lipídio, nem carboidrato, entre os três grupos não teve nada que diferiu. É claro que talvez pelo fato de ser tipo um jejum de um dia só, né? Não dá tempo, tipo, o corpo tem reservas, né? Tem glicogênio em reserva, então pode ser realmente que tenha sido isso, que tenha, enfim, que não tenha afetado esses resultados, porque é só um dia que a pessoa fica em jejum e o corpo tem reserva. Né? Concorda comigo, Caio? Sim, sim, mas assim, o que os pesquisadores falaram é que foi que, até o que a gente estava comentando, que não teve diferença na oxidação de substrato, né, quando eles agruparam carboidrato e gordura juntos. Né, eles utilizaram oxidação de substrato e agruparam esses dois macronutrientes. Porém, quando eles analisaram especificamente a gordura, eles verificaram que o grupo que fez o jejum teve uma maior oxidação de gordura do que o grupo que não fez jejum. Aí você pensa, pô, teve uma maior oxidação de gordura, vai levar a maior perda de gordura? Só que não foi o que a gente encontrou. Uhum. Justamente porque um mecanismo, né, de forma aguda não necessariamente vai se traduzir num desfecho crônico. E esse Perfeito. estudo demonstrou exatamente isso. Perfeito, perfeita colocação. Apesar dessa diferença ela não ser estatisticamente significativa, ela existe uma diferença, e essa diferença, apesar de não ser grande o suficiente para ser estatisticamente significativa, essa diferença seria biologicamente plausível que a gente encontrasse aqui uma maior perda de gordura por maior oxidação de gordura, de acordo com algumas vertentes, né, dessas teorias, enfim, de oxidação de macronutrientes e perda de gordura. E quando a gente sabe que o fator determinante principal é o déficit energético, né, Caio? A gente bate nessa tecla aqui há bastante tempo, né? Acho que eu e você, a gente já estuda isso há bastante tempo. Então seria biologicamente plausível que os caras perdessem mais massa gordurosa porque eles oxidaram mais gordura, mas não é isso que acontece. Justamente quem perde mais é a galera que não faz jejum. Tá? Isso, Então é um dado interessante, né? Dado interessante. Isso, porque assim, quando a gente pensa na bioquímica, a gente pensa sempre em demanda e a gente não tem como pensar 8 ou 80. A oxidação de gordura e o acúmulo de gordura são processos que vão ocorrendo durante o dia. Né? Você pode ter uma maior oxidação de gordura, porém, em contrapartida, também um maior acúmulo de gordura. E no final do dia, o que vai determinar se você vai perder gordura ou não é o balanço energético. Né? Então, olhar simplesmente para um processo é uma forma muito simplista, né? Reducionista, né? Muito reducionista. Muito reducionista de ver os Perfeito. processos bioquímicos. Perfeito. Realmente, vamos passar aqui então. A gente falou disso aqui tudo, né? A gente falou de massa corporal, falamos de percentual de gordura, tudo ali embaixo estava no gráfico já, né? Tem uma coisa interessante que é em relação, agora que eu lembrei, cara, você falando, ainda puxando nesse papo aqui da oxidação de lipídios, teve uma questão dos triglicerídeos, né, nos exames de sangue. Não foi isso? Isso. Vamos lá para aqui, vamos lá, vamos ver aqui. Então. Qual? Triacilglicerol? Não, é o colesterol, né? Não, é o triacilglicerol mesmo. Aí você vê nessa linha do A ou C, que é a área sobre a curva. Sim. Aí. Então, o que eles encontraram, né? Eles mensuraram tanto marcadores, vários marcadores, né, relacionados a perfil lipídico, e eles encontraram que o grupo com jejum, embora tenha perdido menos gordura, ele teve uma redução dos triglicerídeos, né? Uma redução dos triglicerídeos maior do que, no caso, o grupo de restrição energética contínua. Inclusive, na verdade, eles encontraram um aumento dos triglicerídeos. Então, comparando esses dois valores, né? Menos 46,7, que é o restrição energética com jejum, dias alternados, e
E esse número aqui de 38,5, que é só restrição energética, né? Uhum. Isso, o grupo com restrição energética até aumentou um pouco, né? Os triglicerídeos e o grupo de jejum reduziu. O que pode ser muito por conta dessa questão do jejum, alguma adaptação, e talvez também algum efeito agudo, não necessariamente possa ter continuado no longo prazo. A gente sabe que todos esses marcadores geralmente tendem a melhorar com o déficit calórico e a perda de peso, né, perda de gordura. Então, pode ter sido também uma coisa do curto prazo. Interessante aqui que eu estou vendo é que eles partem, porque o delta, aqui o p-valor dá significativo para a comparação entre os grupos, que é o 75-75, que é a restrição energética contínua, com o restrição energética com o jejum, né, de alternados. Só que o pré contra pós não dá significativo, porque a gente tem intervalo de confiança tocando zero, tá vendo? O delta aqui, ó, é uma diferença intragrupos, é o pós menos o pré. Isso aqui que é o delta pós, tá? Então, isso aqui, na verdade, ele já está vendo, ele já está pegando o valor de pós, diminuindo desse valor de pré e tirando um intervalo de confiança em cima disso. E a gente tem que esse intervalo de confiança, ele toca o zero. Então, tipo, a gente não tem uma diferença significativa pós contra pré contra pós, no grupo contínuo, restrição energética contínua, e no grupo restrição energética intermitente, um jejum de dias alternados. E aí me chama a atenção esse dado aqui. Os caras que estavam que começaram esse jejum, apesar de ter tido a randomização, esses caras, eles começaram com um conteúdo maior, eles começaram com uma concentração maior de área sobre a curva de triglicerídeos, de triacilgliceróis. Talvez tenha sido por isso que eles perderam mais. Né? Sabe o que eu acho que aconteceu? Na verdade, uma coisa que eu posso não ter sido muito claro, mas na verdade, essa diferença que eles encontraram dos triglicerídeos foi resposta pós-prandial a uma refeição. Tanto que ele está na linha do área sobre a linha superior, que é o triglicerídeos milimol sobre litro, é o triglicerídeo em jejum, na verdade. O que eles encontraram diferente foi triglicerídeo pós-prandial. E isso corrobora também com a questão deles terem encontrado uma maior oxidação de gordura no grupo de jejum em dias alternados. Na verdade, se a gente vê, a gente compara o grupo da restrição energética contínua teve 0,81, né, de milimol, não é que nem não é a mesma medida que a gente usa aqui no Brasil, né? Mas 0,81. Eles eram parelhos eles eram parelhos, é verdade, Caio. O que difere é a resposta pós-prandial, tá certo. Isso. Uma coisa que eu também não mencionei na metodologia do estudo é que eles fizeram diversos testes com refeição para avaliar a resposta pós-prandial, tanto de triglicerídeo quanto de glicemia, né? Então, acabou sendo essa questão mesmo. Agora, além disso, né, cara, além disso daqui, a gente não tem mais nada nessa tabela que difere, a não ser aqui pela leptina, né, que é um dado interessante, que a gente corrobora, né, explica um pouquinho sobre isso, que, na verdade, corrobora que quem faz a restrição energética e quem perde, né, gordura, os dois grupos que perdem gordura, esse grupo aqui, ele perde muito pouquinho de gordura, né, perde muito pouquinho de peso. Quem não faz a restrição energética e só o jejum. Esse p-valor aqui, de 0,01, é comparando, por exemplo, o 75, né, quem faz restrição energética contínua, com quem não fez restrição energética e só fez o jejum. E aí a gente tem que a leptina é maior esse dado, ela é maior, né, a diferença, ela é maior no grupo que não teve restrição energética, corroborando o fato
de que a leptina abaixa quando você, enfim, diminui teu percentual de gordura e teu peso corporal, não é isso, cara? Tá correto? Isso, exatamente, né? O tecido adiposo é o principal órgão que produz a leptina, então a gente vê que tanto o grupo da restrição energética contínua quanto em dias alternados, ambos reduziram a leptina, porque eles perderam gordura. Só que o grupo que perdeu mais gordura, que foi o restrição energética contínua, teve essa redução de leptina maior, né? Inclusive, se comparado com o grupo que não fez nenhuma restrição energética, ela foi estatisticamente significativa, né, essa Sim, mudança. sim, sim, perfeito. O curioso é o curioso é que o grupo que fez a diferença significativa é somente entre restrição contínua e quem fez jejum sem restrição energética. Agora, ela não dá significativa para quem fez restrição energética com jejum e quem não fez restrição energética com jejum, né? Isso, A diferença realmente ocorre pelo só no grupo que fez restrição energética contínua. Eu não sei se pode ser uma flutuação aleatória da amostra, né? Porque a gente, na verdade, tem muitos desfechos sendo medidos. Ele fala aqui que corrige os testes T ajustando para múltiplas comparações, né? Tanto é que a gente tem vários p-valores aqui que dão, enfim, maior do que 0,99. Isso aqui é bem cara de um ajuste para múltiplas comparações mesmo, tá? Porque, enfim, né, você está subindo os teus valores de P e não mexendo no teu alfa, né, que é o de 0,05. Acredito que tenha sido isso que ele fez. E mesmo com essa correção de múltiplas comparações, se manteve aqui a restrição. A questão aqui é a restrição energética contínua em comparação com a galera que faz jejum, mas não faz restrição energética, né? Um dado interessante aí. Será que seria um efeito? Não sei o que hipotetizar desse resultado, mas a gente sabe da literatura prévia que a leptina, né, quando a gente perde gordura, como você bem explicou, o tecido adiposo é o que mais é o órgão, né, que secreta, é o tecido, perdão, que secreta leptina, e isso tem certa plausibilidade, né? Esse resultado tem plausibilidade. cara, eu até achei coerente, sabe? Porque assim, a gente pensa, por exemplo, se a gente compara o grupo de restrição energética contínua Ah, com. não, é verdade, porque eles fazem um. Fala. Uhum. Então, porque assim, o grupo que fez a restrição energética contínua, ele perdeu mais gordura do que o grupo que não fez, né? Que fez em dias alternados a restrição energética. É verdade. Então é Uhum. plausível que não tenha. Que tipo, tem uma diferença, a gente vê a diferença, só que ela não alcançou a significância estatística, né? E no Então, caso a gente ressalta aqui a importância da gente olhar para o estudo, não somente com um desfecho em isolado. Ah, a massa livre de gordura, a massa gordurosa perdeu menos na galera que fez restrição energética com jejum, perdeu menos. Tá? A galera que fez restrição energética contínua perdeu mais. A gente tem aqui vários desfechos, problemas de múltiplas comparações que eles tentam corrigir por testes de por ajuste de múltiplas comparações, mas a gente vê, apesar do erro do DEXA, apesar de tudo isso, a gente vê uma certa consistência dos resultados, né, o Caio? A gente vê aqui que justamente o que você falou, a galera que perde mais gordura também tem uma redução maior do nível de leptina. Então, assim, não somente ficar preso no dado, na estatística, nos desfechos e no desejo experimental, mas pensar também na plausibilidade daqueles achados, né, Caio? Você concorda comigo? com certeza, com certeza. A gente tem um dado aqui de LDL que ele dá significativo para, mas isso aqui na verdade
Ele dá significativo, mas não entre os grupos, né? É uma comparação pré-x-pós, isso aqui. Entre os grupos, a única alteração foi a do triglicerídeo mesmo. Todos os outros marcadores acabaram que não alteraram tanto assim. É bem. Assim, a gente entende isso, porque não é um estudo de tão longa duração assim, e eles faziam uma restrição calórica. Uma coisa que eu acho interessante, até para entender assim, seria talvez a composição das gorduras da dieta, né? Se foi uma dieta mais rica em gorduras saturadas, né? A gente tem algum tipo de dado sobre a qualidade, né, dessa alimentação, porque a gente sabe que pode influenciar um pouco, É especialmente verdade. essa questão das gorduras saturadas contra insaturadas no perfil lipídico, né, em relação especificamente ao aumento de LDL e também até o aumento de HDL, então acho que seria interessante saber isso. A gente tem ali porque... Deixa eu voltar na tabela. Aqui, né, que você está se referindo, Isso. e teve uma diferencial de saturadas e insaturadas, né? Mas aí também é aquela questão, o objetivo do estudo não foi, o desfecho principal não foi avaliar perfil lipídico, então dá para entender os caras não postaram, é mais uma curiosidade minha mesmo. Não é assim, sim, super válido. E aí uma coisa, já que você tocou em desfecho, cara, eu lembrei de uma coisa aqui, a gente tem análise de poder, né? Eles fizeram análise enfim, de cálculo de tamanho da amostra, né? Para os desfechos vou mostrar eles aqui no gráfico, porque fica mais didático que ficar mostrando o texto, né? Para esses desfechos aqui, que a taxa metabólica de repouso, tá? Eles esperavam encontrar uma diferença de 200, com base no estudo prévio. Eles encontraram uma diferença de 100 entre os grupos. Se a gente for ver aqui, a gente não tem o dado, tá? A gente não tem esse dado bruto. No texto, ele só reporta os p-valores e diz que foi significativo aqui em relação ao grupo que fez restrição energética intermitente, com período de jejum, né, alternado, e o grupo que não fez restrição energética, e só o jejum. A gente só tem os p-valores. Mas eu queria saber a questão do effect size, do tamanho de efeito. Então eu fui lá na tabela que os caras disponibilizaram, e essa é a grande importância do pesquisador, disponibilizar os dados da pesquisa, porque o artigo científico, ele não conta toda a história, não cabe você contar toda a história no artigo científico, não tem espaço, tá? Então, é muito rico isso, e aí eu descobri, na verdade, que a restrição, a taxa metabólica de repouso, tá? Que é esses valorizinhos aqui, esse valorzinho aqui, especificamente em azul, tá? Ele foi em média, 1.495 para esse grupo daqui, e a média das diferenças de pós menos pré, né, tirando o final do estudo, a diferença entre o final do estudo e o baseline é uma média de 149,73 de diferença, ou seja, uma diminuição uma diminuição de 74 quilocalorias por dia. Então, essa galera daqui que fez a restrição energética contínua teve, em média, uma redução de 74 quilocalorias por dia. Essa galera daqui teve uma redução, em média, de 90 quilocalorias por dia. E essa galera daqui teve um aumento, em média, de 39,76 quilocalorias por dia. Logicamente, porque eles não fizeram restrição energética, e a restrição energética, até pelos modelos lá do Kevin Hall, né, o Caio, a gente prevê, né, que vai ter uma diminuição da taxa metabólica de repouso, né, em inglês, resting metabolic rate, né. E aí era uma coisa interessante aqui que eu recalculei com base nos dados do Excel. E aí o resumo da ópera aqui é que eles esperavam encontrar uma diferença maior de taxa metabólica de repouso entre os grupos, principalmente o grupo que fez uma restrição contínua com o grupo que não fez restrição, que
que não fez restrição nenhuma, que só fez o jejum, tá? Eles fazem um cálculo de poder aqui, deixa eu chegar lá. Tô chegando. Eles falam bem aqui, ó. Se a gente tirar essa diferença de 1898 para 1670, a gente tem uma diferença aqui de 200 e pouquinho, né? Então, eles esperavam encontrar uma diferença entre quem faz restrição energética e quem não faz, de 200 e pouquinho. É claro que o contexto do estudo aqui que eles calculam, essa diferença para fazer o cálculo de poder, é um pouquinho diferente do contexto do estudo que a gente está vendo aqui. Talvez os caras, nesse estudo aqui, a referência 56, os caras tenham feito uma dieta normal, isocalórica, e um outro grupo fez déficit energético, sem essa questão do jejum, né? Então, isso pode ter... É difícil a gente ter um estudo exatamente igual para estimar o que a gente quer encontrar naquele nosso estudo, para fazer o cálculo do tamanho da amostra, para saber a probabilidade de a gente encontrar um resultado estatisticamente a probabilidade de a gente encontrar um resultado estatisticamente significativo com 80% de probabilidade, né, que é o poder de 80%, que é meio que um poder comum utilizado na literatura, mas não precisa necessariamente ser de 80%. Isso aqui é uma convenção, assim como o P menor do que 0,05. Então, eles esperavam aqui, né, uma diferença de 200, e encontraram, na verdade, uma diferença bem menor, né, uma diferença sei lá, de 100, menos do que 100, né, de 50 e poucos, entre os três, comparando os três braços do estudo, tá? Uma outra coisa, e aí eles né, chegaram na conclusão de que eles precisavam de 33 participantes para ter 80% de poder para detectar isso. E eles no final tinham 36, então isso daqui está meio que abarcado. Meio que eu confio no resultado de Hessing, de taxa metabólica de repouso. Acho que eu confio. Com base no conhecimento que eu tenho atualmente de estatística, né? Tem umas coisas que eu ainda estou estudando. Mas eu acho que eu confio. E eles fizeram um cálculo de poder aqui também para a questão da resposta pós-prandial plasmática de glicose. Só que isso aqui não é bem... Eles não encontram, na verdade, né, uma diferença significativa para esse desfecho. Apesar do estudo prévio ter encontrado uma diferença significativa com uma quantidade, uma magnitude, uma direção, eles não encontram aqui. Ó, a glicose ela não difere de forma estatisticamente significativa em nenhum dos grupos do estudo, tá? Em milimol por litro. Talvez seja por causa do ajuste de múltiplas comparações, eu não sei, tá? Pode ser, eu estou hipotetizando, mas a gente vê aqui até que em valores totais, ó, se a gente for levar em consideração o effect size, o tamanho do efeito, não difere muita coisa, né? E os caras esperavam encontrar aqui uma diferença aqui uma diferença mais brutal aqui, ó, vamos ver aqui. Uma diferença de, putz, passei, não passei. Acho que eu passei, não passei? Passei sem querer, voltar lá. Eles esperavam encontrar uma diferença mais brutal aqui de 3 e pouco. 7.1, 10.7 menos 7.1 dá, sei lá, 3 e alguns quebrados, né? E eles encontram nem de 0.5 a diferença em milimol por litro, tá? Então, o cálculo de poder deles para esse estudo foi feito com base nesses dois desfechos, que é a taxa metabólica de repouso e a glicose. Todos os outros desfechos, apesar deles especificar o peso como um desfecho primário, até no registro do ensaio clínico, que isso aqui é um ensaio clínico, né? Apesar dele especificar o peso como um desfecho primário, a gente, no fundo, não sabe qual era a amostra necessária para identificar um efeito estatisticamente significativo. Então, a gente pode interpretar esse resultado aqui, na minha opinião, tá, com base no que eu conheço atualmente, mas como um resultado exploratório. No entanto, ele tem plausibilidade, tá? Ele tem plausibilidade. A gente não tem uma amostra tão pequena assim, a gente tem 30 e poucos indivíduos, tá? Ele tem uma certa plausibilidade, por exemplo, com a questão dos caras terem menos
praticarem menos exercício físico e terem menos NEAT, né? Ele tem plausibilidade com a grelina, que foi o que a gente explicou, tá? A grelina aqui, né? A leptina, perdão. Ele tem plausibilidade com a leptina, ou seja, os caras que perdem mais gordura também perdem mais leptina. Então, a gente tem essa questão que eu estou falando de não olhar somente para a estatística, né? E interpretar realmente por completo e olhar também a plausibilidade biológica dos resultados. E mais um resultado interessante, além do cálculo de poder, é que, na verdade, essa análise foi só com os indivíduos que completaram o estudo, que se chama uma análise de per protocolo. Né? Eles até usam um nome aqui, que agora eu perdi. Eu perdi o nome do negócio. Era Completers Only Analysis. Análise de somente os caras que completam o estudo, né? Porque eles queriam ver realmente, qual que é o efeito do jejum para eu poder comparar com a restrição energética contínua, né? Então, só a galera que terminar, só a galera que realmente fez jejum, eu vou poder realmente, enfim, eu vou poder realmente considerar na análise, porque eu quero ver o efeito do jejum, tá? E não da intenção de realizar o jejum, que seria a análise com intenção de tratar. Uma última coisa, talvez, Caio, aí você entrando aí também, eu já senti que você quer complementar, talvez seria interessante eles terem medido corpos cetônicos. Rapidinho, só para terminar o que você tinha falado antes. Inclusive, eu já volto nessa questão, mas inclusive o único participante que desistiu, né? Porque assim, depois da randomização, teve um participante que desistiu. Foi justamente o participante da restrição calórica em dias alternados, né? Porque ele falou que não conseguia aderir ao protocolo, o que já ressalta para a gente, né, que talvez não seja uma estratégia tão interessante. Perfeito. Pensando em aplicabilidade na clínica, né? Uhum. Isso. Mas aí, cara, pensando nessa questão dos corpos cetônicos, né? Então, a gente, quando a gente pensa nessa questão do aumento dos corpos cetônicos, ele vai estar muito ligado a uma dieta com menos de 50 gramas de carboidrato, né? Mais cetogênica, né? Uhum. Mais cetogênica, né? Uma dieta, enfim, a low carb não levaria esse aumento, né? Principalmente uma dieta cetogênica. Então eu acho que essa adaptação não seria tão relevante assim no caso dessa análise, né? Porque eles consumiu bastante calorias. Um fator interessante, né? Pensar, isso é só especulação mesmo, mas o grupo de jejum em dias alternados, eles, se eu não me engano, eles começavam a janela de alimentação deles às 3 horas. Se eu não me engano, o estudo ele detalha isso. Então, talvez seria, não sei, interessante assim saber se, caso a janela de alimentação começasse um pouco mais cedo, você poderia ter algum tipo de efeito, né, por conta da questão da crononutrição. Não entendi o seu ponto. Eles começaram às 3 horas e isso modificaria qual desfecho, perdão? Não consegui seguir. Deixa eu só confirmar aqui. Só confirmar se eles começaram 3 horas. Mas, exato. Eu ainda tenho que confirmar isso. Eu não tenho certeza se eles começaram 3 horas ou se eu anotei alguma coisa errado aqui. Mas faz sentido o que você falou. Faz sentido. Não, o que eu quis dizer em relação à crononutrição é porque, assim, a gente sabe que quando você tem uma janela de alimentação mais voltada para o começo do dia, você tem uma resposta metabólica em relação ao controle glicêmico um pouco melhor, uma sensibilidade à insulina melhor. Sim, perfeito. Talvez essa variação do tecido adiposo possa ter alguma coisa a ver com tanto a flexibilidade metabólica quanto a sensibilidade à insulina. Entende? E aí, em nível de desfecho, o que você acha que modificaria em nível de desfecho isso? Talvez a gente poderia encontrar uma perda de gordura maior no grupo que consumiu o jejum, né? A partir das 3 horas, caso ele começasse mais cedo. Né? Seria uma especulação baseada na crononutrição. Porém, como eram indivíduos saudáveis,
né? A gente também não pode extrapolar, porque grande parte dos estudos em crononutrição são com pessoas com síndrome metabólica, com Uhum, diabetes perfeito, ou perfeito, trabalhadores noturnos. Então perfeito, acaba sendo perfeita só uma colocação. especulação mesmo. Perfeita colocação. Tava tentando achar essa questão aqui do horário, cara. Aqui, eu acho que tem aqui, hein? Não, tem não. Em relação à genética, né, esses desfechos de genética, não tem muita coisa que a gente pode falar, como eu já repeti, porque, enfim, não tem muita diferença mesmo. Aqui, incrivelmente, quem faz isso aqui são comparações pré contra pós, esses valores aqui, ou seja, a, a, a expressão gênica no início do estudo, comparado com a expressão gênica no final do estudo, eles fazem, né, da amostra inteira e pegam esses dois dados e fazem uma estatística, faz um teste T, por exemplo, né? E aí, cara, por incrível que pareça, não foi o grupo que fez jejum que teve PPP ARGC1 alfa aumentado, e sim a galera que fez restrição energética contínua. Porque muito se fala, né, tipo, essa questão do PPP GCR1 alfa em relação à restrição energética, mas durante muito tempo, eu acho, eu não estou confundindo, batia-se muito a tecla de ser, tipo, um dos benefícios do jejum, de você fazer jejum, porque você ia ter, tipo, biogênese mitocondrial e não sei das quantas, até que ponto eu estou atualizado nisso, até que ponto eu estou desatualizado nisso. Faz sentido. A questão é que eu não. É porque assim, o PPR é uma família de PPR que tem relação tanto com oxidação de gordura, e eu não lembro ao certo, esse no caso acho que era o PPAR gama, eu não lembro ao certo as funções metabólicas desse subtipo específico, então acaba que eu não saberia entrar muito em detalhe nesse quesito, mas faz sentido, né? O pessoal falava muito do jejum intermitente por conta desse benefício de aumentar a biogênese mitocondrial e também, especialmente, com a questão da autofagia, né? Então, E não aparece, e pelo menos para esse PPP ARGC, que existe, né, como você falou, os outros, não parece, pelo contrário, né, que tem uma tendência de ter down regulation, né? Aqui, ó, down regulation. Né, eles o azulzinho quer dizer que o gene diminuiu. O branco é que não teve mudança. Né? Isso, como era uma análise mais exploratória, né, acaba que É, eu não é, estou tão confiante com esses resultados. é. Mas só voltando para aquela questão do consumo a partir das 3 horas, de fato, isso ocorreu sim. Se você for ali Tem aqui, né, talvez, nesse ó, gráfico aqui. na página 10, vai ali na página 10 rapidinho. Não sei nem que página que eu tô, peraí. 7. Peraí. Aqui, Aí, ó, página 10. critically, peraí, volta lá. Só um pouquinho. Critically, the two fasting groups, aí ele fala que eles transitaram Aqui. do estado em jejum para o estado alimentado às 3 horas. Aqui. Entendi, cara, entendi tua. E aí só repete, se eles fizessem um pouco antes, talvez pelo efeito da maior sensibilidade à insulina durante a manhã, né? Talvez se fosse, por exemplo, aqueles protocolos de jejum aliados à crononutrição, que o cara, na verdade, faz jejum durante a noite, né? E come a maior parte das calorias durante a manhã. Não sei se você já viu um estudo sobre isso, né? Isso, é o time restricted feeding, né? É, O é. jejum só aqui na parte da manhã. Sim, é exatamente isso, exatamente isso. Talvez tanto sensibilidade à insulina, né, como flexibilidade metabólica, que basicamente é a capacidade do corpo de alternar entre a oxidação de gordura e a oxidação de carboidratos. Talvez isso tornasse um pouco mais eficiente essa perda de gordura. Às vezes, por isso que é interessante a gente ter grandes estudos colaborativos na nutrição com N's grandes. Isso requer, claro, financiamento, que muitas vezes não existe,
e com muitos braços comparadores, porque às vezes são muitos os fatores de confundimento. Por exemplo, a crononutrição pode ser um fator de confundimento, né? Você enxerga a crononutrição aí como um fator de confundimento para essa análise? Se tivesse mais um braço do estudo com 12 indivíduos, onde os caras iniciassem um pouquinho mais cedo a comer, talvez a gente poderia ter mais uma comparação a mais no estudo, entendeu? Não, eu acho a ideia interessante, mas assim, se a gente for começar a pensar em todos os detalhes que poderia mudar para É, deixar o resultado mais fidedigno, acaba que fica um pouco complexo. Então, por isso que é importante a gente analisar diversos estudos para levar chegar a uma conclusão, né? Porque acaba que fica inviável a gente controlar todas as coisas, entendeu? principalmente nutrição, né? Que é, enfim, são medidas por questionário e tudo mais. A gente está, às vezes, a gente não está dentro de uma câmara metabólica aqui, né? Por mais que isso seja um estudo válido. Esse é um estudo de nutrição que é válido, é uma evidência válida, tá? É um ensaio clínico randomizado válido. Ele tinha uma amostra para certos desfechos, talvez não para todos. Alguns a gente tem que, enfim, interpretar de forma mais exploratória mesmo, né? O que eu digo exploratória não estabelecer aquilo como se o P menor do que 0,05 demonstrasse realmente um efeito, que pode ser por conta de um falso positivo, porque você fez várias comparações, tá? Eu tenho alguns posts no Instagram sobre isso, quem tiver curiosidade. Uma última coisa aqui, cara, que eu quero falar sobre as análises estatísticas é isso daqui. Acho que a discussão já foi bastante rica, eu acho que esse foi um dos melhores que a gente fez, sinceramente. Se não o melhor, talvez. Eu queria complementar aqui com a análise estatística. Deixa eu achar ela. Cara, esses estudos com os métodos no final, pô, buga mesmo. Isso quebra. Tá aqui, ó, lá no final. Então é basicamente assim, pessoal. Eles tinham, claro, eles tinham vários braços do estudo, né? Eles tinham 3 braços do estudo, cada um com 12 participantes. Um que fez restrição energética contínua, né, 25% em cada dia. Outro que fez restrição energética intermitente, com 100%, um dia em jejum e outro dia consumindo 150% das calorias para compensar e ter um déficit total de 50%. Um déficit total de 50% em 2 dias, sendo igual ao déficit total do primeiro grupo do estudo, né, que é 75, 75, 75, que é 25% em cada grupo, e um terceiro braço do estudo, que é a galera que fez só o jejum e não fez restrição energética. E aí, para cada um desses grupos, você tem valores pré contra pós. Pré versus pós, ou seja, você tem medidas no baseline, no início do estudo, e medidas no final do estudo, tá? Para a gente ver, por exemplo, vou subir aqui, essa tabelinha aqui, só para eu dar um exemplo, não ficar muito etéreo. Essa tabelinha aqui, cadê? Deixa eu chegar nela. São várias comparações pré contra pós, tá? Claro que tem aqui as comparações entre os grupos, ou seja, entre os diferentes braços do estudo. Cada título aqui é um braço diferente, mas a gente tem aqui várias comparações pós contra pré, na verdade, né? Que é o valor de pós diminuído do valor de pré. Então, quando a gente tem esses dados, a gente tem as medições sendo feitas, né, para os vários desfechos de glicose, insulina, glicerol, Roma-IR, pré contra pós, tá? E a gente tem, enfim, uma intervenção, né, sendo dada, no caso aqui são 3 intervenções, a gente utiliza, deixa eu voltar lá no final de novo, que é mais rápido aqui, eu só ir clicando, já estou aprendendo a mexer nisso, só ir clicando. A gente fazer esse Group System Mixed Model Analysis of Variance, que é, na verdade, uma ANOVA de medidas repetidas, que, na verdade, o between subjects, né, o fator que varia entre os indivíduos é o tratamento, tá?
E o fator que está constante entre os indivíduos, ou seja, que está pareado, é o tempo. Que são, eles têm uma medição pré contra pós. São os mesmos indivíduos sendo medidos no pré quanto no pós, tá? Só que são indivíduos diferentes por diferentes braços da intervenção, por diferentes tipos de restrição energética e para o grupo que fez jejum sem restrição energética. E aí tem uma análise adicional aqui, uma ANOVA de 3 vias, que ele faz aqui, que é especificamente para essa análise aqui desses caras aqui, ó. Desses caras aqui. A estatística fica para o final porque é a cerejinha do bolo, né? Nem todo mundo gosta. Especificamente para esses caras aqui, ó. Que relacionaram que tiveram a medição não feita somente no pré contra pós, e sim tinha o pré, tinha o tempo, o grupo e uma outra variável aqui, uma outra variável independente chamada time point. Por isso que é uma ANOVA de 3 vias, porque ele tem o tempo, o grupo e o time point. São três variáveis independentes, tá? Para um desfecho, que no caso aqui é glicose, colesterol, glicerol, insulina e tudo mais, tá? Basicamente, esse time point é isso aqui. Ele considera também, na análise, o tempo zero, o tempo zero, 60 minutos pré, 120 minutos pré, 330 minutos pré, 0 minutos pós, 60 minutos pós, 120 minutos pós e 330 minutos pós. Que é o que a gente consegue ver nesse gráfico aqui, ó. É essa análise aqui que ele faz ao ANOVA de 3 vias, tá? Ó, aqui, ó. Ele vê aqui, na verdade, o triacilglicerol, porque ele vê a resposta pós-prandial. Então, ele não vê só pré contra pós. Ele vê em diferentes partes do tempo. Ele acompanha aqui o indivíduo, ele faz o café da manhã, tá? E ele tem essas medições. Na verdade, quem faz o café da manhã é quem está fazendo a restrição energética contínua. Tanto é que ela é o valor azulzinho, tá, do gráfico. No valor azulzinho do gráfico, né, a gente tem aqui, ó, antes da intervenção e após a intervenção. Após a dieta começar a ser dada para os participantes. Então, nesse tipo de análise, como a gente tem é plausível isso aqui, né? O azulzinho, como são os caras que estão fazendo restrição energética contínua, eles têm valores menores aqui nesse gráfico de linhas de triacilglicerol, de triglicerídeos, porque eles estão no estado pós-prandial de forma mais constante do que os caras que estão em jejum. Os caras que estão em jejum, eles estão aqui, eles têm valores né, eles têm uma oxidação de lipídios maior, embora isso não traduza, como o Caio bem falou, em perda de peso, né, em perda de massa gorda. Aqui é a mesma coisa que para glicerol, para ácidos graxos não esterificados, tem coisas que não diferem muito, que é a glicose, né, acaba sendo mais ou menos igual entre os grupos. Então, essa análise de 3 vias é justamente porque a gente tem mais uma variável aqui, levando em consideração que não é somente o tempo e o grupo, tá? O tempo seria isso daqui, tá? O tempo seria o 30, 60, 90, 120, e o grupo, que é o tratamento, tá? Se faz, qual tipo de dieta ele faz, qual tipo de restrição, ou se não faz restrição com jejum. E a gente tem aqui não só essas duas, mas uma terceira variável, que é o time point, que é tipo breakfast ou lunch. Então, quando a gente leva mais isso em consideração, que ele decidiu levar em conta isso, porque a gente está fazendo não só uma mensuração pré contra pós, e sim várias medições ao longo do tempo,
ele decidiu fazer uma ANOVA de medidas repetidas de 3 vias e não de 2 vias somente. Então, era só isso que eu queria complementar aqui para vocês entenderem um pouquinho mais de análise estatística. A ANOVA é bastante comum, né, ser realizada a ANOVA de medidas repetidas em ensaios clínicos randomizados, porque você tem comparações pré contra pós, então você tem literalmente medidas repetidas, medidas que se repetem para os mesmos indivíduos, tá? Então, opa, deu um erro aqui no meu Acrobat Reader, socorro. Mas eu acho que a gente já pode finalizar aqui o estudo, né, Caio? A gente pode finalizar as conclusões do estudo. Deixa eu sair da tela cheia para ver se ele para de me encher o saco. O PDF já tá pedindo pra gente finalizar. O PDF já tá pedindo arrego aqui, que a gente já matou o artigo. A gente já matou a paulada do artigo, já foi tudo. Não, mas é isso, falamos tudo já. Falamos tudo e até mais um pouco, né? Eu acho que foi bem rico, né? Bem proveitoso. Acho que não tem mais nada para a gente complementar, não. Não sinto falta de nada. Eu vou parar a gravação aqui. Agradeço aí quem ficou até o final aí, mesmo com esse bugzinho aí do Acrobat Reader, não sei o que aconteceu. Vamos investigar aí o que aconteceu. O computador às vezes é um mistério, né? Mas agradeço quem ficou até o final. Espero que a discussão tenha sido rica para vocês, assim como foi para a gente, como sempre é para a gente, né? Eu venho mais com a parte metodológica e o Caio vem mais com a parte teórica. E é isso, Caio. Manda um abraço aí para a galera e a gente finaliza aqui. É isso aí, galera. Obrigado aí quem ficou até o final. É guerreiro mesmo para acompanhar. E é isso então. Obrigado.